Estamos aqui novamente. Eu comecei a ler um livro e eu queria compartilhar esse livro com vocês. É um livro, ele foi escrito em 1959 pelo escritor Leonard Ravenhill. Talvez algumas pessoas conheçam. É um pastor, pregador. E ele foi traduzido para a língua brasileira, para o português, em 1989. E o livro é esse aqui, Por que Tarda o Pleno Avivamento? Eu vou ler esse livro para vocês. Eu vou começar aqui a ler. Eu já li 3 capítulos, eu comecei ontem, né? Eu quero trazer isso aqui para vocês. E eu espero que o que vai ser colocado aqui, espero que atinja os corações de vocês, porque está atingindo o meu de verdade. Eu estou conseguindo assimilar certas coisas que está acontecendo hoje na nossa sociedade, nas nossas igrejas. E o livro hoje ele fala muito bem sobre isso, né? E ele retrata muito bem isso. Então eu quero trazer para vocês aqui esse livro. Eu vou ler para vocês. Eu vou, a partir de agora eu vou começar a ler livros e ler aqui para vocês. E se vocês quiserem dar sugestões de livro para a gente ler aqui, eu vou ler um livro, né? E vou ler a Bíblia também, certo? Eu vou fazer essa mescla para me mostrar para vocês o meu caminhar, o meu desenvolver com a palavra do Senhor, tá bom? Bom, o livro é esse, Por que Tarda o Pleno Avivamento? Então, o escritor é Leonard Ravenhill, e eu vou ler aqui o prefácio. Os grandes complexos industriais, só um instante, mantêm em seu quadro de funcionários alguns operários que prestam serviço apenas quando ocorre uma falha em algum setor da fábrica. Assim, se uma máquina apresentar algum defeito, eles são convocados e comparecem ao local para identificar o problema e solucioná-lo. E tudo volta a funcionar a contento. Estes homens não se preocupam com o sistema que estão operando, se estão operando bem. Especializam-se em localizar e corrigir os defeitos. No reino de Deus ocorre algo semelhante. Deus também sempre tem de prontidão seus especialistas, cuja principal função é cuidar das falhas morais, ou melhor dizendo, do declínio espiritual da nação. Oi? Meu fone deu problema, perdão. Ou melhor dizendo, do declínio espiritual de uma nação ou igreja. Exemplos desse tipo de indivíduo foram Elias, Jeremias, Malaquias e outros iguais a eles que, em momentos críticos da humanidade, surgiram no cenário da história para repreender, condenar ou exortar o povo de Deus em nome dele e da justiça. Quando o povo de Israel ou a igreja se achavam em condições normais, esses sacerdotes, pastores ou mestres trabalhavam silenciosamente, passando quase despercebidos. Mas assim que desviavam um pouco das veredas da verdade, esses especialistas se levantavam para intervir. Parece que possuía um instinto especial capaz de detectar problemas, o que fazia com que logo corresse ao auxílio do Senhor e do seu povo. Geralmente, esse tipo de pessoa tinha a tendência de ser radical, de ter atitudes drásticas e se até certo ponto violento. E os curiosos que se pusessem a observar seu trabalho provavelmente os taxariam de extremistas, fanáticos e negativistas. E, no certo sentido, não deixava de ter razão. Ele era um homem de um propósito só, de um caráter severo, destemido, e esses eram justamente os atributos que as circunstâncias exigiam. A uns ele chocava, a outros assustava, e a outros ainda afugentava. Mas o profeta sabia que, sem sombra de dúvida, quem o havia chamado para executar aquele trabalho e qual a tarefa a ser cumprida, seu ministério tinha um caráter de emergência. Isso fazia dele um homem diferente, bem distinto dos demais. O débito que o povo de Deus tem para com esses servos
dele é tão vultuoso que nunca poderá ser pago. E o curioso é que eles raramente pensam em saudá-lo enquanto esses indivíduos estão vivos. Em compensação, a geração seguinte o exalta, escreve livros sobre seus feitos como se instintivamente, e meio sem jeito, quisesse desincumbir-se de uma obrigação que a geração anterior praticamente ignorara. Quem conhece e quem já leu sobre os livros de Leonard Ravenhill, vê nele esse especialista espiritual, esse homem enviado por Deus, não para realizar um ministério na obra regular da igreja, mas para fazer frente aos profetas de Baal, desafiando em seu próprio território, para que venham os negligentes sacerdotes que oficiam no altar para enfrentar os falsos profetas e advertir o povo que está sendo desviado do caminho certo por influência deles. Um homem como esse, às vezes, não é acompanhado muito, apreciada a companhia dele. O evangelista profissional que sai correndo do culto, assim que ele se encerra e vai para um restaurante de luxo, contar piadinhas com seus amigos, talvez o considere uma presença embaraçosa, pois ele não é desses que consegue silenciar a voz do Espírito Santo em seu coração, como quem fecha uma torneira. Ele insiste em ser um crente fiel o tempo todo, onde quer que esteja. E nesse tempo também se distingue de muita gente. Quando se trata de Leonard Ravenhill, é impossível ter uma posição diferente. Seus conhecidos podem ser divididos em dois grupos, aqueles que eu amo e eu admiro profundamente e aqueles que eu detesto. E o que se diz dele pode-se dizer também de seus livros e deste livro. Ao encerrar a leitura, o leitor ou procura logo um lugar silencioso para orar, ou atira longe, irritado, fechando o coração às suas exortações e apelos. Nem todos os livros, meus amados, nem mesmo os bons livros, podem ser considerados uma mensagem enviada direta do céu, mas acredito que este o seja, e é porque seu autor é uma voz do alto, e o Espírito dele fala por suas páginas. Vamos lá, eu vou aqui para o primeiro capítulo. Né? O primeiro capítulo diz assim, ó: com tudo que possuis, adquire a unção. Na igreja moderna, a reunião de oração é uma espécie de Cinderela. Essa serva do Senhor é desprezada e desenhada porque não se adorna com as pérolas do intelectualismo, não se veste com as sedas da filosofia, nem se acha ataviada com a diadema da psicologia, mas se apresenta com a roupagem simples da sinceridade e da humildade, e por isso não tem receio de se ajoelhar. O mal da oração é que ela não se acha necessariamente associada a grandes façanhas mentais. Não quero dizer, porém, que se confunda com a preguiça mental. A oração só exige um requisito: a espiritualidade. Ninguém precisa ser espiritual para pregar. Isto é, a preparação e pregação de um sermão perfeito segundo as regras da homilética e da exegese não requer espiritualidade. Qualquer um que possua boa memória, baixo conhecimento, forte personalidade, vontade e autoconfiança e uma boa biblioteca pode pregar em qualquer púlpito hoje em dia. E uma pregação dessas pode sensibilizar as pessoas, mas a oração move o coração de Deus. A pregação toca o que é temporal, a oração o que é eterno. O púlpito pode ser uma vitrine onde expomos nossos talentos. O aposento da oração, pelo contrário, desestimula toda a vaidade pessoal. Eita, Senhor. A grande tragédia dos nossos dias é que existem muitos pregadores sem vida no púlpito, entregando sermões sem vida, a ouvintes sem vida. Que lástima. Tenho constatado um fato muito estranho que ocorre até mesmo em igrejas fundamentalistas: a pregação sem unção. E o que é unção? Sei não. Mas sei muito bem o que é não ter unção. Ou pelo menos, sei quando não estou ungido. Uma pregação sem unção mata a alma do ouvinte, em vez de vivificá-la.
Se o pregador não estiver ungido, a palavra não tem vida. O pregador, com tudo que possuis, adquire unção. Irmãos, nós poderíamos ter a metade da capacidade intelectual que possuímos se fôssemos 2 vezes mais espirituais. A pregação é uma tarefa espiritual. Um sermão gerado na mente só atinge a mente quem a ouve, mas gerada no coração, chega ao coração. Um pregador espiritual, sob o poder de Deus, produz mentalidade espiritual em seus ouvintes. A unção não é uma pombinha mansa esvoaçando a janela da alma do pregador. Não. Pelo contrário, temos que batalhar por ela e conquistá-la. Também não é algo que se aprenda. A bênção que se obtém pela oração. Ela é o prêmio que Deus concede ao combatente da fé, que luta em oração e consegue a vitória. E não é com piadinhas e tiradas intelectuais que se chega à vitória no púlpito. Não. Essa batalha é ganha ou perdida antes, mesmo de o pregador pôr os pés lá. A unção é como uma dinamite. Não é recebida pela imposição de mãos, nem tampouco cria mofo se o pregador for lançado numa prisão. Ela penetra e permeia a alma, abranda e tempera. E se o martelo da lógica e o fogo do zelo humano não conseguirem quebrar o coração de pedra, a unção fará. Que a febre de construção de templos estamos presenciando hoje, no entanto, sem pregadores ungidos. O altar dessas igrejas não verá pregadores rendidos a Cristo. Suponhamos que todos os dias diversos pregadores saiam para o alto mar com seus barcos, levando o mais moderno equipamento que exista para o exercício desse ofício. Mas retornem sem apanhar um só peixe. Que desculpa poderiam dar para tal fracasso? No entanto, é isso que acontece nas igrejas. Milhares delas estão abrindo as portas dominicalmente, mas não vêm conversão. Depois tentam encobrir sua esterilidade, interpretando textos bíblicos a seu bel prazer. Mas a Bíblia diz: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia. E o mais triste em tudo isso é que o fogo que devia haver nesses altares encontra-se apagado ou arde em combustão muito lenta. A reunião de oração está morrendo ou já morreu. Com a atitude que temos em relação à oração, estamos dizendo ao Senhor que o que Ele começou no Espírito, nós terminaremos na carne. Qual é a igreja que pergunta a um candidato ao ministério quanto tempo ele passa diariamente em oração? A verdade é que o pregador que não passa pelo menos 2 horas por dia em oração não vale um vintém. Por mais títulos que possua, por mais títulos que ele possua. A igreja hoje se acha como que postada na calçada assistindo entre aflita e frustrada a parada dos maus espíritos de Moscou, que marcham pomposamente no meio da rua, respirando ameaças contra tudo que é amável e de boa fama. Além disso, no lugar da regeneração, o diabo coloca a reencarnação. No lugar do Espírito Santo, os espíritos guias. No lugar do verdadeiro cristão, o anticristo. E o que a igreja tem para contrapor os males do comunismo? Onde está o poder espiritual? A impressão que se tem é que, ultimamente, uma forte sonolência tomou o lugar da oposição religiosa. Nos púlpitos e também nas publicações evangélicas, quem hoje batalha diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Onde estão os combatentes devidamente ungidos de nossos púlpitos? Os pregadores que deveriam estar pescando homens, parecem estar pescando mais, é o elogio deles. Os que costumavam espalhar semente, agora estão colecionando pérolas intelectuais. Imagine só semear pérolas num campo. Chega dessa pregação estéril, espiritualmente vazia, que é ineficaz, porque foi gerada no túmulo e não no ventre. E se desenvolveu numa alma sem oração, sem fogo espiritual.
É possível alguém pregar e ainda assim perder, mas é impossível orar e perecer. Se Deus nos chamou para o seu ministério, então, prezados irmãos, insista em que precisamos de unção. Com tudo que possuís, adquire a unção, senão os altares vazios de nossas igrejas serão exemplos vivos de nossos intelectualismos ressequidos. Perdão. Eita, Senhor. É isso aí, meus amados. Isso aqui é o primeiro capítulo do livro, certo? Tem umas passagens que diz assim, ó, nossas orações precisam ser apoiadas numa energia que nunca esmorece, numa persistência que não aceita, não como resposta, e numa coragem que nunca se rende. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas 20. Ah, se pudéssemos sentar-nos mais preocupados com o estado de inanição em que se encontra hoje a causa de Cristo na terra, com os avanços do inimigo em Sião e com a devastação que o diabo tem efetuado nele. Mas, infelizmente, um espírito de indiferença vem imobilizando muitos de nós. A oração era seu interesse máximo. Tenho passado dias e até semanas prostrados ao chão, orando silenciosamente ou em voz alta. George Winterfield. Todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Nenhum coração pode desenvolver-se bem sem muita comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta dela. A impressão que tive foi que ele já havia subido para o céu e se achava imerso em Deus. Muitas vezes, após terminar seu momento de oração, ele estava branco como o cal da parede. Comentário de um amigo de Tessin após um contato com ele em Kenneth. Depois eu trago para vocês o capítulo 2, que é a oração toca a eternidade. Amados, que Deus venha abençoar seu dia. Estamos chegando no final de semana. Que Deus venha abençoar seu final de semana, venha trazer muita paz, muito refrigério nesse momento. Que Deus venha lhe abençoar. Que Deus traga muita paz verdadeira nesse final de semana. Que Deus venha tocar no seu coração. Que você busque o Senhor de todas as formas. E que Deus venha queimar seu coração com isso tudo que eu lhe falei. Não desista das igrejas. As igrejas, elas precisam dos fiéis. As ovelhas têm que ir para as igrejas, mas os pastores também não podem esquecer de suas ovelhas. As suas ovelhas estão aí se perdendo, se corrompendo, e os pastores, de uma certa forma, sendo omissos e deixando suas ovelhas se perderem. Vamos nos voltar mais para o reino. Vamos voltar mais para a palavra do Senhor. Vamos se voltar mais para Deus verdadeiramente. Amados, tenham uma boa tarde. Fiquem com Deus. Qualquer momento eu volto aí com mais algum vídeo. Amém? A paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde. Tchau.